Olá, meu nome é Milena, eu faço o primeiro período de Direito na Unitins e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do capítulo que fala sobre classe e raça do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Bom, o capítulo começa falando a respeito da distância social entre pobres e ricos, somada à discriminação que pesa sobre negros, mulatos e indígenas, sobretudo sobre os primeiros. De acordo com dados levantados pelo IBGE em 2019, os negros eram 70% entre os mais pobres e os brancos eram 70% entre os mais ricos. Em seguida, é ressaltado que a rebeldia negra é muito menor e menos agressiva hoje do que era antigamente. Isso vale lembrar que as lutas mais longas e sangrentas da história foram a resistência indígena secular no Brasil e a luta dos negros contra a escravidão. E muitas pessoas têm essa imagem de que o negro aceitou a escravização de forma passiva, mas os historiadores falam que isso não é verdade e que eles se organizavam de diversas maneiras contra a escravização. E isso começava desde sua vinda para o Brasil, nos navios negreiros, em que eles causavam revoltas. O autor calcula que o Brasil, no seu fazimento, gastou cerca de 12 milhões de negros, e a abolição da escravidão, a mais tardia da história, foi a causa principal da queda do Império e da proclamação da República. Isso porque os cafeicultores tiveram de liberar os escravos e após a assinatura da Lei Áurea, não receberam nenhuma indenização do governo central, fazendo com que Dom Pedro II perdesse o apoio deles. E com a liberação dos escravos, outro problema surgiu. Eles não tinham para onde ir. O governo não ofereceu terras para que eles pudessem cultivar, que eles pudessem viver, não ofereceu o auxílio necessário para que eles pudessem sobreviver. Fora as perseguições que sofriam dos fazendeiros, porque qualquer terra que eles ficassem, vinha um fazendeiro para expulsá-los. E esse descaso trouxe consequências que duram até hoje, já que eles tiveram que ir para cidades e construíram os que eram chamados de bairros africanos, que hoje deram lugar às favelas, e sendo forçados a viverem às margens da sociedade. Com a vinda dos negros para o país, seus costumes também vieram. Isso é possível de se ver em vários aspectos da cultura brasileira, como, por exemplo, a culinária, como a feijoada, palavras como samba, moleque, o carnaval, música, dança. O autor aponta que a característica distintiva do racismo brasileiro é que ele não incide sobre a classe racial, a origem racial, e sim sobre a cor de pele. Ou seja, a não ser que você seja um negro retinto, se você tiver uma cor de pele mais clara ou ascenda socialmente, você já automaticamente incorpora a comunidade dos brancos. E Darcy Ribeiro ainda faz um comparativo do apartheid com o que acontece hoje, que ele chama de racismo assimilacionista. Bom, ele diz que assim, no apartheid, mesmo que o negro fosse jogado de escanteio, fosse afastado da sociedade, ele ainda mantinha sua identidade. Já o que acontece hoje é diferente. Ele é forçado a abrir mão de sua negritude. Ele é forçado a ficar calado diante das injustiças, de aceitar o que acontece com ele de forma passiva, que ele não lute pelos seus direitos, nem nada, que é bem mais perigoso. E a Revolução Cubana demonstrou que os negros estão muito mais preparados do que se pode supor para ascender socialmente. Com efeito de um acesso à educação de qualidade, pode-se ver que aumentou substancialmente o contingente de negros em altos cargos da sociedade cubana. Ou seja, dar ao negro condições necessárias para que ele possa prosperar é o primeiro passo para que o governo se redima depois de séculos de abuso e descaso. E o capítulo finaliza dizendo que a democracia racial é possível, mas só se praticado em conjunto com a democracia social, e que a opressão do negro, condenado à dignidade lutador da liberdade, corresponde ao próprio branco no papel de opressor.
dentro de sua própria sociedade. Ou seja, a igualdade entre pessoas, independente da raça, cor ou etnia, é necessária para que vivamos em uma democracia. E para isso é preciso que, primeiramente, se acabe com o racismo estrutural e também que o governo dê condições para que o negro possa ascender socialmente. Várias mudanças são necessárias.